alguém te deu mamar, logo alguém te deu papinha, logo alguém te ensinou a comer, a andar, a falar. Você estudou, participou ou ainda participa de uma escola. Então, queridos, isso é a vida natural. É fazer 3 refeições talvez durante o dia, é deitar, comer, dormir, interagir com as pessoas, ter família. Isso é uma vida natural, isto é uma vida humana, isto é uma vida aqui terrena. Isso tudo está previsto, tudo isso foi criado por Deus. Todavia, Deus não pensou só nisso. Deus, Ele quis que você e eu fôssemos participantes do celestial aqui na terra, mesmo sem antes irmos para o céu, coisa que um dia iremos. Mas mesmo sem irmos ainda para o céu, Deus quer que provemos aqui na terra experiências celestiais. Deus quer que desfrutemos aqui neste mundo de coisas espirituais. E é por conta disso que a Bíblia vai dar tanta ênfase em uma vida espiritual. Não precisa ser muito inteligente, nem ser muito espiritual assim, para discernir que todos quantos entraram por aquela porta hoje, é porque estão preocupados com a sua vida espiritual, é porque estão pensando acerca da sua vida espiritual. E eu já quero aqui te parabenizar por isso, porque nem tudo nesta vida é terrenal, nem tudo nesta vida é material. O material perece. A Bíblia diz que o ladrão, a traça ou a ferrugem vai dar conta das coisas que são materiais, de que são físicas. Elas passarão, e um dia você vai se dar conta de que tudo aquilo que mais precisava nesta vida era de Deus. E muitas pessoas vivem nesta terra como se nunca fosse morrer, ou se nunca fossem ter uma experiência do outro lado desta vida. Mas graças a Deus que você teve o tino, você teve a percepção de estar se preparando, de viver bem nesta terra e no porvir morar com Deus no paraíso celestial. Eu quero pincelar aqui só em Romanos 8, e nem é todo o capítulo, sobre algumas verdades sobre a vida espiritual. Por exemplo, a tua vida espiritual, se é que você viverá ela de fato, como prescreve a palavra de Deus, isso vai depender muito do teu andar, como tu vive. Vejam Romanos 8 e versículo de número 4, está escrito assim na palavra de Deus: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora percebam aqui que Paulo dá 2 opções: andar na carne ou andar no Espírito. Andar na carne aqui não significa falar da parte material e física do nosso corpo. Andar na carne é viver uma vida dissoluta, é viver uma vida afundada nos prazeres deste mundo que é passageiro. Viver uma vida carnal é dar asas aos prazeres, é se afundar nos pecados, é viver uma vida aqui segundo a forma que Deus não gosta. Então ele diz: aquele que anda na carne e aquele que anda no Espírito. Andar no Espírito não é fazer a vontade do seu desejo
desejo, não é correr atrás dos seus vícios e das suas paixões. Andar no Espírito não é viver do jeito que eu acho, do jeito que eu gosto, do jeito que a minha carne quer. Viver no Espírito é viver segundo Deus quer, é viver segundo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Interessante que o verbo andar aqui no grego é peripateu, e peripateu quer dizer pisar ao redor. É da palavra peri que vem perímetro, ou seja, aquilo que está à nossa volta. Então Paulo está querendo dizer que você pode viver uma vida girando em torno dos teus prazeres, girando em torno dos teus pecados, ou viver uma vida girando em torno do epicentro que é a palavra de Deus, girar uma vida em torno da pessoa de Cristo. Quem anda a sua vida pisando, andando em torno da palavra de Deus, este tem uma vida espiritual. Eu não sei que jeito você está andando, mas se você está andando em torno da palavra de Deus, então eu posso chamar você de um homem espiritual e de uma mulher espiritual. Quem crê, glorifique a Deus. Para você viver uma vida espiritual, vai depender muito do seu pensamento. Perceba que Romanos 8, versículo de número 6, está escrito assim na palavra de Deus: porque a inclinação da carne, outras Bíblias dirão, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora, queridos, olhe só como funciona esse texto. A palavra aqui em algumas Bíblias foi traduzida para pendor ou inclinação. Ela é no seu original grego fronema, e fronema quer dizer exercitar a mente. Fronema quer dizer alimentar a sua opinião. É uma disposição mental para pensar em algo. Então Paulo está querendo dizer que você pode pensar nas coisas carnais, você pode ocupar o teu dia, ocupar teus neurônios, ocupar a tua estrutura psicossomática e canalizá-la para as obras da carne, ou aproveitar a estrutura psíquica que Deus te deu e concentrar nas coisas de Deus. Só que, de acordo com o que você pensa, isso trará consequências boas ou más para a sua vida. E aqui mais uma vez eu aprendo que nem tudo é demônio, que nem tudo é Satanás. É que a mente do ser humano, ela pode prejudicar a sua vida ou pode ajudar. Aquilo que você vem pensando é de suma importância. Então é lícito, é salutar, é saudável que você faça uma análise esta noite em que a sua mente tem se ocupado, porque a Bíblia diz fronema, quer dizer, se a tua ocupação mental está para as coisas da carne, a Bíblia diz em Romanos 8 e 6, porque a inclinação da carne dá para a morte. Então, quando eu penso em coisas negativas, quando eu penso em coisas que não agradam a Deus, isso vai me levar para a morte. Morte na empresa, morte no casamento, morte de emoções, morte de sentimentos, morte de alegria. Mas depois da vírgula, Paulo escreve assim: mas a inclinação do
Espírito, o pensamento para as coisas do Espírito, a ocupação mental para as coisas do Espírito, a Bíblia diz é vida e é paz. Ainda que eu não seja profissional das emoções, e tem psicólogos aqui me ouvindo, mas dá para entender por que a sociedade de hoje está enferma. A sociedade está enferma. Às vezes não falta um prato de comida, não falta o que vestir, mas as pessoas estão desesperando da própria vida. As pessoas estão vivendo infelizes. Por quê? Porque o pensamento dela não tem nada de Deus durante o dia. Então a sua vida, ela vira, como diz o adágio popular, a linguagem popular, a mente do camarada, ela vira um campo de ação do inimigo, porque ele pensa em coisas ruins o dia inteiro, passa pela mente dele um turbilhão de pensamentos maus durante o dia, ele só pensa naquilo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que isso vai levar para um sepultamento, de tanta coisa que tu ama está sendo levada para a sepultura, a família sendo sepultada, os teus projetos sendo sepultados. Mas Paulo diz: aquele que ocupa a sua mente nas coisas espirituais, isto trará vida. Oh glória! Levante a sua mão, eu quero liberar uma palavra. Ocupa a tua mente nas coisas de Deus. Coloque louvores no carro, louvores dentro de casa. Ouça a palavra de Deus. Isto é saúde, isto é vida para o teu casamento, é vida para a tua empresa, é vida e paz. Quem crê nesta verdade, glorifique a Deus. Terceiro aspecto da vida espiritual. Se você viver uma vida espiritual aqui nessa terra, isso te trará de volta uma vida eterna, ou te dará uma vida eterna. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito, aqui há uma condicional, porque pode habitar muita coisa em você, menos o Espírito de Deus. E eu tenho medo disso, eu temo isso, porque alguma coisa tem que habitar aqui dentro. Quando Davi, e eu não gosto de sair muito da passagem que eu estou pregando, mas quando Davi pecou, ele orou a Deus arrependido e disse: Senhor, ele não pediu para não perder a coroa, para não perder o trono, para não deixar de ser rei. Ele não pediu: Senhor, não tire de mim as fazendas, não tire de mim o meu aras de cavalos que eu tenho, não tira de mim, Senhor, as minhas terras. Ele não pediu isso. Ele disse: Senhor, Salmo 51, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Então alguém vai habitar esse corpinho aí, que seja o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz: se habita em vós o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo por meio do seu Espírito que em vós habita. Dois lugares todo ser humano deveria visitar esporadicamente. Não vai muito, para você não se deprimir.
Salvo aqui, com todo respeito, os irmãos que trabalham na área da saúde. Nós temos enfermeiros aqui, tem até médico aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas hospital e cemitério, pastor vai muito nos dois. E a gente aprende a viver uma vida sendo grato. Me marcou muito quando a irmã Tati falou, há dias atrás, aqui um inverno rigoroso, que ela era grata até pelo chuveiro quentinho que ela tinha na casa dela. Que coisa linda. Quando a pessoa é grata pelas pequenas coisas, e quando você é grato pelo pouco, você não está se importando assim pelo muito, não que ele seja pecado. Mas 2 lugares você deveria dar uma passada de vez em quando. Em um hospital, para você ser mais grato e reclamar menos da vida. Dá uma passada na oncologia dos hospitais para você ver. Dá uma passada na área pediátrica. Você vê crianças em situação difícil. E sempre que eu passo por lá, eu saio pensando assim, Senhor, claro, com o coração doído, pelas pessoas que eu visitei, querendo que elas se recomponham, mas de certa forma eu dentro em mim, pensando, Senhor, eu sou grato, porque eu estou caminhando, eu estou respirando, eu estou podendo fazer refeições, podendo fazer o básico que algumas pessoas entubadas na cama não podem. Segundo lugar que você deve visitar de vez em quando, e não me interprete mal, mas dá uma passada no cemitério e vê que tem lá pessoas de todas as idades. Aqui jaz fulano de tal, alguns famosos, alguns não tão famosos. E eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se você parou para pensar. Nós cremos no arrebatamento da igreja, em que Jesus virá dos céus e levará a sua igreja, como foi cantado aqui. E se Jesus vir logo, talvez nós não proveremos a morte, o que seria uma boa. Mas se Jesus demorar mais uns 100 anos de idade, mais uns 100 anos, a partir de hoje, poderá ser que nenhum de nós aqui estejamos vivos nos próximos 100 anos. Possa ser. Então é de se pensar que um dia nós morreremos. E quando morrermos, não vai dar para levar o teu pet, não vai dar para levar o relógio, não vai dar para levar a poupança, não vai dar para levar as economias, não vai dar para levar teu salário, porque no mundo vindouro o que vale não é tão somente o material, mas é esta vida espiritual que você está se preocupando com ela. E eu fico feliz. E muito pobre é o pastor que não prega sobre vida eterna. Pobre da igreja que não escuta pregações acerca da vida eterna. E a gente quer ser ético, quer ser educado, mas às vezes não dá para ser tão educado. Tem muitas igrejas por aí que estão pregando para você um paraíso aqui na terra, que você não pode ficar doente, mas a Bíblia diz que nós podemos ficar. Que você não vai ter aflições aqui, mas a Bíblia diz que nós não vivemos numa bolha, não. Podemos passar aflições aqui, mas que coisa linda é a gente saber que na proposta de Deus para a nossa vida é melhorarmos aqui, sim. Tanto que eu nunca vi alguém se aproximar de Jesus e piorar de vida. Eu só vi gente melhorar. Tanto que Jesus disse: se alguém perder casas, se alguém perder irmãos, pai ou mãe, por amor de mim e do evangelho, receberá nesta vida 100 vezes mais. A proposta já é boa por aí. 100 vezes mais nesta vida, vírgula, e no porvir, e no porvir, e no porvir, a vida eterna. Tá bom para você, para mim tá bom.
Você sabia que nos Estados Unidos tem gente congelada? Tem gente que está esperando a ciência evoluir a ponto do camarada poder ressuscitar do cubo de gelo, porque se crê que a ciência daqui a alguns anos, o camarada que pediu a morte deste jeito, ou que foi sepultado, foi congelado, e o corpo dele está esperando a ciência evoluir. Isso não é conversa minha, isso está provado, existe, está documentado, passou até em rede nacional. O camarada crê que um dia ele poderá voltar à vida. Eu e você não precisamos ser congelados. Nós cremos que esta fé que nos move, um dia Jesus voltará do céu e você levantará da sepultura em um corpo incorruptível, em um corpo glorioso. Quem crê nesta verdade, glorifique a Deus. Quarta bênção de viver uma vida espiritualizada. Isso traz direção. Romanos 8,14, vejamos. Pois todos os que são guiados, diga comigo, guiados. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não é qualquer um que é filho de Deus. Eu já encontrei, você também, às vezes o camarada está embriagado, ele está chapado, consumido pelas drogas, e você pergunta, você crê em Deus? E sim, eu creio. Mas nem todo mundo que diz que crê em Deus é de fato filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, a Bíblia diz que tem que ser guiado pelas coisas de Deus. Então existe criatura e existe filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seres humanos não o receberam, todavia, aqueles que o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados os filhos de Deus. A palavra guiado aqui do grego, ago, quer dizer conduzir, segurando pelas mãos. A palavra grega aqui dá a ideia de como você puxa um cavalo pelas rédeas. E o animal até enxerga. É como você puxar um boi, conduzir um animal. Ele até enxerga. Ou você puxar o teu pet pela rua, ele até enxerga. Mas no momento em que você tem a rédea, ou você tem ali a corda, enfim, você é que está dando direção para o animal. Agora a Bíblia diz que nós somos conduzidos com segurança quando é pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados com segurança, vai dizer o grego, seguros, que vamos chegar a um fim proveitoso, a um fim não frustrante, quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Quantas vezes o ser humano ele é guiado pelo seu achismo, ele é guiado pelos seus olhos, ele é guiado pela sua falsa impressão mental, e aí o camarada muitas vezes se decepciona. Ele, se fosse guiado pelo Espírito de Deus, ele ia vender banana, ia ser um mega empresário da banana, mas ele disse, não, vender banana, eu não vou vender banana. Então ele abre uma loja de sapato e quebra, porque não era isso que Deus tinha para ele. Quando você é guiado pelo Espírito, você é conduzido a um caminho de êxito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você não fracassa, você não toma decisões erradas. Eu fiquei mal acostumado
se é que eu posso dizer isso, ou talvez é um bom costume, até para comprar determinadas coisas, que não é ali 1 litro de leite no mercado, que não é um saquinho de rapadura ali no mercado, a gente precisa orar um pouquinho e pedir direção. Como é que você está namorando e não está pedindo direção para Deus? Como é que você está noivando e não está colocando isto em oração? Como é que você quer abrir um CNPJ e não falou com Deus a respeito do que Ele tem para a tua vida? Como que você está procurando emprego ou melhorar teu salário se você não está dizendo: Deus, eu acho isso, mas o Senhor pode me pegar pela mão e me conduzir a pastos verdejantes. O Senhor pode me guiar. Oh, glória! Eu já contei aqui, mas tenho vontade de contar, professor. Era ano de 2017. E eu tenho algumas experiências para contar nesse tocante. Mas era 2017, eu não estava desfrutando assim de muitos recursos, não. Eu precisava trocar o veículo, visto que a gente anda bastante aí pelo estado. E eu orei. E disse: Senhor, me mostra o veículo que eu devo comprar, porque eu não posso errar. E certo dia eu estava orando e o Senhor me mostrou carro tal, marca tal, cor tal e loja tal. Na loja que Deus me mostrou, era uma loja que eu jamais pensaria em entrar, porque o meu pensamento era mais humilde um pouco. Às vezes a gente quer ser humilde, Deus não deixa, né? A gente quer se humilhar, eu disse: Senhor, qualquer coisa tá bom. E Deus, mas daí tu leva em oração, e Deus se agrada. E Deus me mostrou a fachada da loja. Eu entrei lá, o vendedor que me atendeu era o seu Alexandre Mafessoni. Eu comprei o carro em 5 minutos. Eu disse para ele: aquele carro lá, Jesus já me mostrou. Tanto comprei o carro e ele se converteu ao Senhor e toda a família dele em Jesus Cristo. Isso é um exemplo de orar, pedir direção para Deus. Querido, se você precisa tomar uma decisão, ore. Deus só escuta o pastor Diogo. Não, onde é que está escrito na Bíblia que eu sou queridinho de Jesus? Não está. Você é filho tanto quanto eu. Talvez eu pus em prática uma verdade bíblica, até por ser pregador, leitor, estudante da Bíblia, eu vi, pratiquei. Mas hoje eu estou mostrando para você uma verdade que não é para mim, está aqui no livro sagrado. Você pode ser guiado. Esta noite diga para Deus: Deus, me pega pela mão e me conduz. Que não seja o que eu quero, mas que seja o que tu queres. Jesus disse, ensinando-nos a orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. Às vezes tu quer fazer a tua vontade, casa errado. Quer fazer a tua vontade, abre empresa errado. Você quer fazer a tua vontade, se lasca. Mas esta noite você pode dizer: Deus, conserta a minha vida, me pega pela mão e me conduz. Quem pode, dê glória a Deus. Quinta bênção da vida espiritual, vou correr aqui. Filiação, eu quase já preguei isso. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse era o que nós tínhamos antes.
Camarada escravizado. Quantos a gente recebe, graças a Deus que recebe. Pastor, eu estou escravizado na maconha, escravizado na cocaína, na cachaça. Pastor, eu tenho tudo, mas eu tenho uma depressão também, que não me deixa ser feliz com tudo que eu tenho. Eu tenho um vazio, pastor, eu tenho uma angústia. Tenho carro bom, tenho fazenda, tenho empresa, mas pastor, eu vivo uma agonia. Isso é escravidão. Aí Paulo diz: nós não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Uma pessoa sem Deus, ela vive cheia de medo. Quem diz é a Bíblia. Ela tem medo de tudo. É por isso que tem tantas síndromes aqui hoje. Síndrome do pânico, síndrome não sei do que. Tudo isso existe, de fato existe. É porque as pessoas têm medo. A Bíblia já prescreve. As pessoas estão atemorizadas, vírgula, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Adoção. Recebemos a adoção. Tem maior prova de amor. Eu não quero constranger ninguém. Eu sei que tem pessoas aqui que não são filhos biológicos de seus pais, mas foram adotados. Eu sei. E é lindo isso. E eu escutei certa vez. Claro que eu entendo que isso é um particular. Mas para tentar entender o amor de Deus, é como você adotar uma criança que não foi gerada por você. Porque nós fomos adotados. Filho de Deus mesmo é Jesus e os anjos, porque saíram de dentro dele. Deus soprou. E os seres espirituais celestiais passaram a existir. Arcanjos, querubins, serafins e anjos. Hóstias, potestades, principados. Todos os seres espirituais saíram de Deus. Nós somos filho de Adão. Nós somos filho do humano. Gênesis capítulo 5. Nós somos filho de Adão. Claro, Deus criou Adão? Claro que sim. Mas agora espiritualmente, a Bíblia vai dizer que nós fomos adotados. E quando fomos adotados por Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. E tudo que Ele dá para o Filho, Ele dá para nós. E por isso clamamos Abba. Abba é aramaico. Abba, que quer dizer paizinho. A gente chama Deus de papai. A gente chama Deus de papai. Ei, eu tenho uma palavra para você. O teu pai é forte. O teu pai é poderoso. O teu pai é dono dos céus e da terra. Você não pode, mas o teu pai pode. O teu pai pode. Se ele quiser dar, ele vai te dar o melhor desta terra. Sexta bênção da vida espiritual: a comunicação celestial. O Wi-Fi de Deus. Romanos 8,16. Está na Bíblia. O próprio Espírito testifica com o meu espírito. Com o nosso, no caso, porque é plural. Que somos filhos de Deus. O Espírito Santo comunica com nós outros. Ele fala. O Espírito de Deus fala. Ele usa profetas, usa pregador, usa dons, usa. Mas o Espírito de Deus, ele fala com aqueles que levam a vida espiritual. De que jeito, pastor? Bom, Deus pode falar com você por visão. Deus pode falar com você por sonhos.
Deus pode falar com você, com aquela voz interior dentro da tua estrutura. Porque existe aqui, em Romanos 8,16, 2 vezes a palavra pneuma, a palavra espírito. A primeira está espírito com letra maiúscula. Percebam na tela. Aquele espírito com letra maiúscula é uma referência ao Espírito Santo de Deus. A segunda vez que aparece espírito é o espírito humano, que é o nosso eu interior. Porque nós somos uma tricotomia. Porque vocês não estão me vendo, vocês estão vendo o meu corpo. Eu mesmo moro dentro dessa carcaça. O Diogo mora aqui dentro. E o Diogo é formado de pneuma e de psique, que alguns dizem psique, daí vem psicologia, o estudo da psique. Na psique estão sentimentos, emoções, vontade, intelecto. Mas no espírito humano é a plataforma de relacionamento com Deus. Por isso que em João capítulo 4, Jesus disse para a samaritana: o pai procura um fazendeiro? Não é o que está escrito. O pai procura as tuas habilidades? Não, o pai procura quem o adore em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos. Como assim mortos? Se você faz 3 refeições por dia, trabalha, assiste TV, anda. Mas a morte do espírito humano. Mas quando você creu na palavra, quando você creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou em você e passou a fazer morada dentro de você, e Ele vivificou o teu espírito humano, e agora você tem uma comunicação direta com o céu. Tu fala com o céu te ouve, mas o céu também fala com a tua vida. Esses dias eu fui aconselhar uma pessoa, e não se preocupe que por ética todas as que eu atendo é privado e confidencial. Então eu só falo aqui aquilo que dá para falar sem nunca citar nomes. Mas eu só disse para a pessoa: pastor, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo, se eu tomo a decisão A ou a decisão B. Eu perguntei: qual delas traz paz para o teu coração? Porque a Bíblia diz em Colossenses que a paz de Deus seja o árbitro dentro de nós. Ah, pastor, eu acho que se eu pender para cá me deu uma aflição, mas aqui me deu uma segurança. Então vai por aqui, porque é o Espírito de Deus. Ele fala, Ele testifica, Ele fala dentro de você. Ei, você vai começar a sentir Deus falando na tua vida. Você vai parar de quebrar cara, você vai parar de se frustrar, vai parar de errar na vida, porque existe um elo de comunicação entre os céus e a terra. E Deus quer falar, deixa Ele falar na tua vida. A boa notícia é que eu estou encerrando. 7ª bênção da sua vida, ou de quem quer viver uma vida espiritual: a incomparável glória do porvir. Eu sei que eu já falei algo parecido. Romanos 8,17, e por aqui eu encerro. Ora, se somos filhos, olha que coisa linda, somos também herdeiros,
Herdeiros de Deus, tá bom, né? Poxa vida. Amo meu paizinho querido. Tá lá na cidade de Candelária, terra do dinossauro, do mel e do sapo. Sério. Sapo boi, grandão, anda nas ruas. Eu fui criado no meio de fóssil de dinossauro. Não, eu estou exagerando agora. E meu paizinho, que eu amo muito, vive ainda, graças a Deus. É um homem simples. Que se um dia ele partir desta vida, não vai me deixar uma herança, mas vai me deixar um legado. Legado é bom. É melhor até do que herança. Mas se você puder deixar para os teus filhos, deixe. É bonito, é lícito, está tudo certo. Agora eu descanso a esse respeito. Porque agora a Bíblia está me dizendo. E esses dias eu senti que o pai até um dia meio que... Meu filho, eu acho que eu botei coisa fora na vida. Disse, pai, eu vi que ele entrou. Disse, não, pai, para de falar. Fica tranquilo. Fica em paz. O senhor é um bom pai. Eu senti que ele queria... As pessoas erram na vida. E queria uma palavra de conserto. Eu digo, não, pai, não precisa aumentar essa história. Está tudo certo. Fica tranquilo. Mas quando eu leio aqui a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Para pensar. Salmo 24. Deus disse, minha é a terra e toda a sua plenitude. Parou para pensar? A América é dele, a Oceania, a Ásia, o Oriente Médio, a Europa. Aí Deus vai dizer no profeta Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Era o que tinha na época. Se Deus fosse falar de novo aquele texto, ele falaria, meu é o euro, a libra, o dólar, o peso, o real. Agora a Bíblia está dizendo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Jesus sofreu na terra? Claro que sofreu. Nós sofremos? Sim, sofremos. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Calma que agora vem o melhor. Versículo 18. Agora é Paulo. Por que eu sei que é Paulo? Porque ele está dizendo, porque para mim, o mim aqui é Paulo. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra comparar no grego é axios. Eu já até falei numa quinta passada, só que veio de novo esse texto. Axios quer dizer, é colocar na balança, dos dois lados de uma balança e tentar comparar as coisas. É assim antigamente, lá no interior, você comprava lá tantos quilos de tal coisa, o camarada pesava ali. Lembra daquelas balanças antigas? Bom, Antônio está aqui, não sabe nada de balança, né, Antônio? A Bíblia diz que se colocar de um lado o tempo presente, por mais que Deus te dê muito aqui, né? E eu desejo isso para você. Eu desejo que não falte nada para você nessa terra. Não só eu, como o próprio Deus deseja. Ele disse, Isaías 1, lá no capítulo 1, ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O salmista disse, se o meu povo me escutasse, eu daria para eles o trigo mais fino e o mel tirado da rocha, eu saciaria eles. O Jesus, tu não anda passando fome, não. O Jesus, tu não anda apavorado, não.
discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, tem uma multidão de 15 mil pessoas, e vamos achar comida onde? Diz: calma. Jesus disse: relaxa. Tem alguma coisa aí? O menino disse: eu tenho a merenda. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pensou: é muito. O menino deu 5 pães e 2 peixinhos. Lá botou na mão de Jesus. Colocou na mão de Jesus, o negócio multiplica. Foi o que o Zílio aqui acabou de falar. Colocou nas mãos de Jesus. Experimenta colocar tua empresa, tua profissão, teus projetos nas mãos de Jesus para te ver. Jesus orou por aqueles pães e os discípulos distribuíram. Todos comeram, e o todos era 15 mil pessoas. Saciaram, se saciaram, e a Bíblia diz: ainda sobrou, ainda sobrou. Com Jesus tu vai experimentar a sobra. Isso é para esta vida, já está bom. Para mim está me servindo. Agora vem a Bíblia, e Paulo está dizendo: olha, os sofrimentos desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo foi arrebatado e foi para o céu. Está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 12, só pode que ela ele disse: eu conheço um homem em Cristo que foi ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, mas vi coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. O Paulo está dizendo: o que eu vi lá em cima eu nem vou te contar o que te espera lá em cima. Mas lá na primeira carta aos Coríntios ele começa a escrever as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não subiu ao entendimento do homem, é o que Deus tem preparado, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Livro de Apocalipse, João capítulo 4 foi arrebatado. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Os muros são de cristais, muro de jaspe, muros de pedra preciosa. E ele olhou para as ruas, elas eram de ouro puro. Tomara você ter ouro na aliança, mas lá no céu eles usam ouro para pavimentar as ruas. Sabe o que está te esperando lá? Paulo diz que as aflições, então não vai deixar de servir a Deus só porque Ele não te curou ainda. Não deixa de servir a Deus só porque você não recebeu uma resposta ainda. Paulo está dizendo: segura aí, meu irmão. Paulo está dizendo: relaxa, porque as aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sacode a pessoa do teu lado e diga para essa pessoa: Deus tem coisa muito melhor ainda para tua vida, nem passa pela tua cabeça. Fique de pé, eu quero orar por tua vida. Uracalá, sabacanto, uracanto rebracei, uramanto derebriacei. Eu estou sentindo esse Espírito Santo que 313 vezes é falado no Novo Testamento. Deus está dizendo: você já comprou o teu carro, você tem comida na mesa, você tem um endereço para morar. Relaxa, passa a se preocupar um pouco com a tua vida espiritual agora. Você tem uma profissão
profissão, você está empregado, então relaxa, para pensar um pouco mais na sua vida espiritual daqui para frente. Eu quero dar oportunidade de quem queira vir aqui à frente, fazer aquele propósito com Deus esta noite. Sucandere das palavras, mas quem se inclina para as coisas do Espírito recebe vida e paz. Shabacalahai, o Dandoro canto de canto, terra becove de flas. Sabacalahai, feche os seus olhos, comece a falar com Deus, diga para Ele, é Deus que quer te ouvir essa noite, diga para Ele, eu passarei a me inclinar mais para as coisas espirituais. Chaconderracei. Lalalahaua canta. Pastor Diogo, que língua é essa que o Senhor está falando? É a língua do Espírito Santo. E que dorou viquentuante, alauando a céu e decominações. Você pode falar com a língua dos céus. Meu Deus, que ambiente é esse? Com da campo, terraço de canto quento antacer, andaracalahas, terraço de canto, ereberebarabaraço. Deixa o Espírito Santo falar em você. Ele está tirando coisas e está pondo outras. Ele vai fazer você perder o desejo por algumas e passar a se apaixonar por outras. Deixa o Espírito Santo fazer uma faxina na tua mente, no teu coração. Receba, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Levante a sua mão, quebranta o seu coração e receba da presença. Espírito, Espírito, deixa Ele agir, que desce como fogo. Vem, vem, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Canta, igreja. Espírito, vem, que desce como fogo, vem, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.